Lá vem o Altair com a polêmica. Polêmica. Né? Eu acho que muita gente ficou sabendo disso aí, pulverizou nas redes sociais, né? Tava acontecendo o Oscar 2022. Massa. E aí numa situação ali, onde o Will Smith, que ele fez o Maluco no Pedaço, ele deu um tapa no Chris Rock, Ele foi que um ele maluco fez no Oscar. É. Ele fez a continuação. Eu ia falar isso agora, ele foi maluco no Oscar. que o Chris Rock é comediante, ele fez Todo Mundo Odeia o Chris. Então, Fez o roteiro, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris, né? exatamente. E é um comediante de peso E o no Todo mundo Mundo Odeia inteiro. o Chris é baseado na história dele. Olha, E uma situação ali, né? Que aconteceu. Eu acho que foi um descontrole emocional total. Não, ali, ali né? no Oscar, e o Oscar já começou... será que foi verdade aquilo ali, cara? Essa edição do Oscar, Parece ano, que ela já começou polêmica, porque os caras queriam chamar o presidente da Ucrânia para ir lá apresentar um bloco do Oscar. Já começou polêmico aí. Inclusive, aí a academia, claro, deu uma isentão. ele é um nerd aqui, tá ali já. A academia já pegou e falou assim, gente, não faz sentido, eu vou tirar o presidente de um país que está em guerra para ele vir participar de uma noite de gala para falar de guerra. E se não for para falar de guerra, qual que é o sentido de eu trazer ele aqui? Ponto. Aí a academia não se posicionou e falou, não faz sentido a gente chamar ele. Nos solidarizamos. Tá certo. Solidarizando. A gente gosta dele. Mas, Mais fácil. Mas enfim, Boa a saída. gente não vai puxar briga, né? Num lugar que a gente não precisa. Aí tá, já teve ator falando que não ia no Oscar, já teve ator que ganhou o Oscar dizendo que ia derreter as estatuetas, porque o Oscar foi ridículo nessa. Então o Oscar já começou com aquela torta de climão. Aí vem Chris Rock, né? Um comediante já conhecido por ser ácido nos comentários dele, e ele faz um comentário, né, na minha opinião, um pouco fora de tom sobre a saúde da esposa do Will Smith, né? Porque a esposa dele, pra quem não sabe, ela tá sofrendo, eu esqueci o nome da doença. Alopécia. Alopécia. Alopecia é o nome da doença? É o nome da Isso. doença. É uma doença que deixa a pessoa careca, é tipo uma calvície, né? Um tipo É um de problema calvície. que causa queda de cabelo. Aí o Chris Rock fez um comentário ali, o Will Smith no meio do Oscar se levantou e foi pro palco. Inclusive, se vocês assistirem o vídeo, o Chris Rock acha que ele tá indo pra participar do show, né? Porque é meio escuro ali com as luzes na cara dele, ele vê só ele vindo. Ele com o sorrisão aberto pra receber e recebe um tapa na cara. Ele levou um tapão. Um tapão que chega a desnortear até o microfone. Aí ficou ali alguns segundos de silêncio, ele sem entender o que fazer, e o Will Smith volta pro lugar dele e começa a falar, ó, não fala da minha mulher, e isso com muito palavrão. E o... Tire a minha mulher da sua maldita boca. Vamos Isso, ver assim. isso mesmo. Tradutor brasileiro. E aí? Até o Chris Rock ficou... Ele fecha esse bloco, antes dele começar de fato a apresentação do prêmio que ele tava ali, ele O fala que só... você faria, Celso Tenaro? Ele só pega e fala assim... Nossa, mas Vai ficar imagina pra você história. levar um tapão num momento desse. Eu acho que você perde toda a postura de... Eu acho que mas tem que você pensar nos falasse dois lados. Da sua esposa. Então, eu acho que tem algumas questões ali. Sim. Eu assisti o filme, né? Eu acho que o Will Smith já estava no estresse de saber que estava concorrendo. Isso tudo a gente até ao esqueceu de Oscar. falar por que ele tava lá, né? Né? Ele estava lá porque ele estava concorrendo ao Oscar de melhor ator, é a categoria assim bem esperada, né? E ele fez um filme de uma carga emocional muito intensa, em que ele faz um pai muito protetor das filhas. De fazer tudo para proteger as filhas. Então ele já estava, acho que esse papel já estava ainda com Qual ele. que é o nome do filme mesmo? King Richards, né? Legal. Que é o pai da Serena Williams e esqueci o nome da irmã. Legal. As duas tenistas, né? O filme é fantástico. Realmente é merecido. É Vênus e Serena. Vênus e Serena, né? Legal. E então ele já estava, vamos dizer, pilhado. Imagina, é uma cerimônia importante para ele. E a gente não sabe o nível que ele estava vivendo, o estresse da doença da esposa. Imagina a esposa compartilhando com ele que iria na noite mais importante do marido, que ele poderia levar a estatueta, ela está careca. Nossa. Então a carga emocional dela, de estar careca para tirar foto no dia que o marido poderia ganhar o primeiro Oscar da vida dele. A gente não sabe os bastidores E eles estavam num relacionamento dessa aberto. rotina. Oi? Eles também estavam num relacionamento aberto, né? Então tem dinâmicas do relacionamento deles, tem dinâmicas do que ele estava convivendo da doença. A gente não sabe também a saúde emocional dela e dele ou do relacionamento. E eles vão para um Oscar, por isso que eu falo, a gente leva como a gente está para todos os lugares que a gente vai. Eu não estou dizendo que justifica a violência,
Mas a gente não sabe naquele momento como esse comentário maldoso chegou de encontro ao que eles estavam levando. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente infere qualquer coisa sobre a vida de alguém. Imagina sobre saúde. Eu achei extremamente indelicado da parte dele. Não sei se eu chegaria a dar um tapão, mas que eu, de repente, ia chamar ele do lado e falar as verdades pra ele, acho que eu iria. Ele foi extremamente Então, delicado, assim, porque é até uma situação, a situação de saúde dela é uma situação recente nessa decisão. É uma situação dela. recente, quer dizer, ela está lidando com isso, a gente não sabe o estresse que isso causou, como foi o diagnóstico, né? Então, para ele chegar e falar em voz alta, falar assim, tira o nome da minha esposa da sua boca, né? Tipo assim, olha, você não está no direito nem de citar ela. Traduzindo isso, você não quer que você fale dela. Ele, naquela hora, ele está na postura de defender a parceira dele, a família dele. No discurso dele, ele pede desculpas para a academia. Ele não pede desculpas por um humorista. Em nenhum momento ele Para a academia. Ele Ele pede não para a demonstra academia que e está para os arrependido, participantes. né? E pede para a Serena, para a Vênus, para a família Williams, porque ele conviveu com eles. Porque é um momento que ele não queria tirar o brilho de todo o elenco, de toda a situação, mas na fala dele, ele usa uma coisa que me chamou muita atenção. Aí falando como você vai falar assim, olha, eu me sinto num momento que eu estou para espalhar o amor e para defender pessoas. E ele falou no discurso dele, a gente sabe, quer dizer, ele como negro, que tem que enfrentar muito desrespeito, muitas coisas, tem que calar a boca e fingir que está tudo bem. Sorrir para muita coisa que não Sorrir para aprecia. muita coisa que não aprecia. Eu acho que aquilo ali foi uma gota d'água para ele. Né? Já Foi com uma tava pessoa esgotada, também que foi- é negra, foi assim, para mim, aquilo foi uma gota d'água e ele estourou ali. Né? De todo o contexto, quer dizer, eu não sei se há polêmica para indicar o nome de alguém ou não no Oscar, a gente não sabe o que há por trás, a gente não sabe tudo que é levantado, e é o que eu falo, são pessoas, então ele teve uma atitude do marido, de estar defendendo, de repente estar do lado da esposa num momento muito delicado, não justifica bater, mas a reação dele foi de um ser humano que estava no limite do seu estresse. Não, e ali ele né? tava, igual você falou, foi a gota d'água, porque você colocar a questão do negro, no início do cinema em Hollywood, se você for estudar, nem negros no elenco eles não usavam. Quando eles tinham que representar um negro, era um branco maquiado. E Então, quando era negro, era sempre em papéis assim. Papéis de baixo escalão da sociedade dentro do filme. Era o escravo, era o servente, era o inimigo, o vilão. Ou ladrão. Então, tipo O assim, vilão. ele já vem lutando com tudo isso. O início de carreira dele é muito conturbado por questão da cor da pele dele. E aí ele chega ali no ápice, né? E tem a questão do boicote também do Oscar, porque esse não é o primeiro filme de alta carga emocional, que é o tipo de filme que o Oscar gosta, né? O Oscar não vai premiar, por exemplo, o Homem-Aranha, que estreou ano passado. O Oscar vai premiar... Que pena, né? Pena, triste. O Oscar ele vai premiar esse tipo de filme. O King Richards, ele vai premiar O Ataque dos Cães também, que foi um outro filmão que saiu esse ano. E o Will Smith já participou de outros filmes com esse mesmo estilo, né? Vou colocar o exemplo mais famoso deles é aquele Em Busca da Felicidade. É fantástico. E nunca ganhou, né? E veio toda essa trajetória de vida para na noite que ele tava esperançoso de mais uma vez. Quem sabe, será que o Oscar vai me boicotar de novo, né? Eu acho que houve muito estresse, ele pediu desculpa, acho que caiu a ficha da reação que ele teve, mas eu acho que dentro do contexto dele foi o recurso que ele teve para fazer aquilo parar. Eu acho que foi uma situação muito intensa para ele. A gente não sabe se de repente ela não queria nem ir por ela estar careca. Não, Né? se Se você ela não estava se assistir o sentindo vídeo, mal. A reação dela Ela muda o semblante bastante. Ela né? muda, ela fica Demais, muito, ela fica demais. muito chateada. No momento da piada, pelo vídeo que eu vi lá, o pessoal separou a reação Aquela dela, hora, ele não é o astro. Aquela hora ele é o marido. Aquela hora ele é o marido Porque se que ele é um tá louco astro da fazendo vida com alguém que propaganda, ofendeu a esposa dele. Ele não faria isso. Seria o astro Né? só fazendo propaganda ali do filme dele para ele ganhar um papel, ele não tinha feito. Traz muitas reflexões na situação como essa, como a gente tem que ter empatia num dia em que as redes sociais estão aceitando de tudo, né? Cancelar pessoas pelas suas opiniões, as pessoas estão sendo muito agressivas, sem limites de olhar umas para as outras, né? Tem muita gente adoecendo com a exposição pública, a saúde emocional é muito afetada
com tudo que é vinculado às redes sociais. Tem pessoas que também se acham aprovadas porque têm curtidas. Tem pessoas que se acham mais aceitas porque acham ela muito bonita numa foto. Na identidade real das pessoas está prejudicada. Então, cabe tantas reflexões como um evento, numa situação como essa, do limiar do estresse que as pessoas passam, da pressão que as pessoas são sujeitas, como que a questão da doença pode afetar realmente o emocional de alguém. E a questão da empatia, porque vai rodar muito julgamento. Inclusive tem gente já falando em fazer campanha no Oscar. Tem os dois lados já bem claro. Tem gente que tá defendendo ele e já falando pra nunca mais chamar o Chris Rock pra fazer qualquer apresentação do Oscar. E tem gente querendo tirar o Oscar dele. Querendo tirar o Oscar do Will Smith porque ele foi muito desrespeitoso com o Chris Rock, que tem a liberdade de ser um comediante. Então você vê que a situação ali... Cabe reflexão sobre até onde vai a liberdade, o que eu posso fazer. Porque eu posso ter minha liberdade de falar o que eu quiser, desde que sejam opiniões minhas, mas eu não tenho... chegar com a minha opinião e afetar a tua vida. Do Moura Neto, né, que veio esses dias atrás aqui. Na opinião dele, né, e até na minha, a comédia tem um limite, e o limite é o respeito. E ali ele faltou com o respeito, né. Polêmico. E até essa questão aí da exposição social, essa semana saiu a notícia, não saiu essa semana, eu vi a notícia essa semana, aquela menina do... E aí, já acabou a Jéssica? Você lembra que vocês lembram que até virou meme? Essa menina, hoje em dia, ela e a tal da Jéssica, hoje em dia elas estão, assim, não tem redes sociais, elas têm uma vida totalmente reclusa, estão em briga judicial para tirar o vídeo delas do ar, o vídeo original, o meme e tal, para não deixar mais circular, porque a exposição social que elas tiveram com aquilo ali foi totalmente prejudicial para elas. Existe hoje muita violência virtual, que a gente fala, né? A violência das redes sociais, né? Não, sim, mas essa questão de limite de comédia, limite de humor também é um assunto bem polêmico mesmo. Porque ninguém pergunta qual que é o limite do drama, qual que é o limite, por exemplo, de outros gêneros. Eu até falei isso aí agora, mas, por exemplo, o Holocausto Canibal, que é um filme aclamado, né? O Holocausto Canibal é um filme do século passado, já. Mas eles mataram animais para fazer a gravação, mataram uma tartaruga e uma cobra. E o filme é aclamadíssimo, o primeiro found footage, né, que é o estilo de filme do Atividade Paranormal. E aí, qual que foi o limite para fazer esse filme? E qual que é o limite da comédia? Porque quem que determina esse limite? Que daí que será que o limite é só o que tá me deixando confortável? Às vezes eu coloco até no meu comentário que o limite é o respeito. Mas esse é o meu comentário, né? Será que é só eu falo isso porque é o que me deixa confortável? Existe a lei, né? Existe alguns dispositivos pra gente parar com isso, mas é um assunto bem polêmico. É bastante polêmico. Eu me coloquei no lugar dele refletindo assim, qual o nível de estresse que ele deveria estar para ter tido uma atitude tão intensa como essa, de sair do lugar dele, de subir no palco e tomar uma atitude. E foi tão assim, elegante, né? Ele foi totalmente elegante pra dar o tapa, né? Tanto é que o Chris Rock... dá uma arrumada no paletó e sai também. Não, e o Chris Rock, ele só entendeu o que estava acontecendo quando o Will Smith, já no lugar dele, começa a gritar. Porque até ali o Chris Rock tava, pela reação dele, ele tava achando que era uma piada, porque ele continua rindo. Ele ainda faz uma segunda piada sobre a situação. E a galera ri, aí o Will Smith grita. Aí fica tudo em silêncio, aí ele entende a situação. Ele só finaliza dizendo, essa noite vai ficar pra história. Aí ele entra pra premiação que ele tava ali pra anunciar. Então, tipo assim, você vê que até ele ficou perdido ali, ele não tava sabendo. Eu tenho comigo uma coisa muito pessoal. Eu acho que o humor, fazer rir, não precisa se referir a ninguém. Sabe, não precisa de usar alguém como objeto de provocar situações, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem que rir de alguém, né, de uma maneira às vezes desconcertante, aí já perde o propósito de realmente trazer felicidade, de trazer leveza, né? Isso é o que eu penso, tanto que eu gosto de rir, eu falo assim, eu sinto muita saudade das coisas mais pastelão, sabe? Mais leve, né? Eu não vou começar a falar aqui do que eu gostava, não, que eu vou entregar mais ainda na minha idade. Mas você falou de um negócio...